meditar na palavra do Senhor, né? É o que a gente sabe fazer, né? É o que o Senhor nos ensinou, o que nós sabemos fazer. Então vamos aproveitar para meditar. Pessoal, se der para colocar um pouquinho mais de luz aqui, eu achei que eu ia conseguir enxergar, mas já estou chegando na metade da minha vida aqui na Terra, aí sabe como é. Nós vamos conversar hoje sobre Números 22 ao 25, comentando sobre alguns pontos nessa passagem, tá? Então, se você puder, pode abrir a sua Bíblia aí em Números 22. Os nossos irmãos da projeção também vão estar passando aqui no projetor. E a gente vai conversar sobre um homem chamado Balaão, né? Um homem que, como a gente conversa nas reuniões aqui de colunas, muitas vezes, assim, é uma incógnita, né, na Bíblia. E ele é um homem que ele ouve de Deus, ele profetiza, ele chega a direcionar, né, o povo de Israel. Só que num momento depois ele gera um grande tropeço para a nação de Israel. Então estudiosos discutem, né, teólogos discutem se ele realmente é um profeta ou um falso profeta, porque ele apresenta assim, no decorrer da passagem, os dois comportamentos. E a Bíblia relata em diversos outros pontos a conclusão dessa história, desse conteúdo, desse relato bíblico, o que se pode aprender, né? O que foi aprendido sobre isso. Então é uma passagem bem interessante que nós temos na palavra. Tá? Capítulo 22, versículo 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, para perto de Jericó. Então a gente vê ali o povo, né, na liderança aí de Moisés, o povo liberto do Egito e caminhando aí com um objetivo dado pelo próprio Deus, que é o quê? A terra prometida, né? Um presente dado pelo próprio Deus à nação de Israel. Então eles estão ali já, parte leste do Rio Jordão, e eles estão acampando aí ali nessa região, nas campinas ali de Moabe, tá? Então a gente vê aqui no versículo 2 a 4, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Então nós vemos aqui no versículo 2, um homem se apresentando. Quem é esse homem? Esse homem é Balaque, é o rei dos moabitas. Os moabitas habitavam ali naquela região, onde os israelitas estavam ali se aproximando, certo? E Balaque, como rei, como líder, ele estava preocupado ali, né, com aquele realmente enxame de abelha que os israelitas eram, porque eram muitos homens, certo? E o que acontece? Acontece que a Bíblia fala que ele sabia o que os israelitas haviam feito com os amorreus. Os amorreus foi um outro povo ali, que em algum outro momento conquistou Moabe e habitava naquela região, e Israel já havia subjugado com o poder do Senhor o povo amorreu. Então Balaque estava com medo. Opa, nós seremos o próximo, então o que nós vamos fazer, né? O que nós iremos fazer? Então o que acontece na sequência aqui, no versículo 3 e 4, a Bíblia fala para a gente que Moabe teve muito medo, né? Então os moabitas foram falar ali com outro povo que morava ali do lado também, próximo, que eram o povo de Midian, Moabe e Midian, os midianitas. Eram povos ali praticamente vizinhos
eram povos que guerreavam historicamente entre si, só que, comumente, quando era contra Israel, eles costumavam se juntar para guerrear em favor de Israel. Então, a Bíblia fala aqui que os moabitas disseram aos líderes vizinhos, aos líderes de Midian: esta multidão devorará tudo que nós temos, né? Ou seja, eles estavam ali compartilhando o receio, ou até mesmo o medo que eles tinham, né? Então nós vamos ver aqui que na sequência o rei Balaque ele vai mandar chamar um homem chamado Balaão, versículo 4 a 7. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Então, Balaque manda chamar a Balaão. Só para você ter uma ideia, ainda no livro de Números é atualizado um censo do número dos israelitas, e só de homens eram cerca de 600 mil homens. Se você somar aí mulheres e crianças, você pode ali colocar cerca de 2 milhões de pessoas. Então, realmente, esse medo dele fazia bastante sentido, né? Então, esse Balaão, quem é esse homem Balaão? Ele era um homem dali da região ali da Mesopotâmia, né? Atual ali Iraque e Kuwait, né? No mapa atualizado. E ele tinha esse perfil. Que perfil? Essa capacidade de abençoar ou amaldiçoar os outros. Então ele era famoso, né, por fazer isso. E o que acontece? Qual era a crença da época? A crença da época era que os povos nas batalhas, eles contratavam esses, digamos que feiticeiros, magos, para quê? Para que eles viessem antes da batalha e entrassem em contato com os deuses dos outros povos, de forma a tentar colocar ali, tirar a proteção desses deuses do seu povo, entendeu? E para poder depois tomar de assalto o povo em questão. Então era muito comum eles trazerem esses magos para fazer esses encantamentos, certo? E qual era o objetivo de Balaão então ali? Era simplesmente tirar a proteção do Deus de Israel, da nação de Israel. Esse era o objetivo dele ali, tá? Realmente é difícil de entender, mas é o que a Bíblia relata, né? Balaão não era um judeu. E ele era um homem pagão, né? Mas a Bíblia fala que ele conversou com Deus. Ele até foi direcionado por Deus. E chegou a conversar, né, com Deus, como a Bíblia nos relata. Valores para encantamentos. Era muito comum também se levar uma certa quantia para esses homens aí realizar esses encantamentos. Vamos ver aqui do versículo 8 ao 12. Disse-lhes Balaão, só um adendo, agora a gente vai ver a vontade direta de Deus sendo dita aqui, tá? Para Balaão. Versículo do 8 ao 12. Disse-lhes Balaão, passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der.
E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: a Deus. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrubá-lo e de expulsá-lo. 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Então, aqui a gente vê o quê? A vontade direta de Deus já sendo falada a Balaão, né? Olha, não vá, não dá. É povo abençoado, meu povo. Não vai dar certo, hein? Que você está querendo fazer. Você não poderá amaldiçoá-lo. Versículo 13 ao 17. Agora, o que a gente vai ver aqui, pessoal? A recompensa, o valor do encantamento vai ser aumentado. Né? Então, vamos ler aqui do 13 ao 17. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que o primeiro. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Então, talvez a quantia fosse baixa, pensou Balaque. Será que se oferecer algo mais para ele, ele viria para amaldiçoar esse povo que cobre a face da terra? Então, Balaque ele acaba mexendo ali no egoísmo, né, de Balaão. Acaba apertando aquele botão ali da ganância, da cobiça, certo? E você vê aqui no versículo 17, quando ele fala, na segunda parte: farei tudo o que você me disser. Antes ele fala: recompensarei generosamente. Farei tudo o que você me disser. Traduzindo: dá o teu valor, me dá o teu preço, vamos negociar, vem aqui comigo, vamos conversar. E realmente quando toca assim, né, nesse botão da ganância, do egoísmo, da cobiça, isso afeta, né, a vida de muitas pessoas. Né? A armadilha que muitos caem. Quantos de nós muitas vezes não somos atraídos a, sei lá, vamos nos juntar e vamos fazer um negócio, vamos criar uma sociedade, cada um entra aí com uma quantia, 10 mil cada um, vamos criar essa empresa e ao final de um ano a gente vai ter 80 mil na mão cada um ali, até mais, ao final de 6 meses talvez, uns papos assim, uns planos, mas às vezes não acontece, às vezes dá errado. Eu mesmo tenho muito receio de fazer isso. A gente conhece pessoas, irmãos, que se juntaram muitas vezes para fazer algo e não dá certo, acaba não dando certo, né? Porque foi mal feito, porque não foi a vontade do Senhor, né? Diversas questões. Mas pode acontecer, a gente pode ser atraído a querer começar algo e não dar certo, né? E dar errado. Obviamente, o dinheiro é bom, ele é maravilhoso, é uma bênção. Né? Na mão de alguém que tem uma boa cabeça, tem submissão ao Senhor, você pode fazer coisas maravilhosas, né? Pode servir, pode liberalizar, pode abençoar vidas de pessoas. Ele é uma bênção, só que a Bíblia, o próprio Cristo fala do perigo, né, da riqueza. Que é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar
no reino dos céus. Jesus ele fala esse versículo, e qual é o ponto disso? O ponto é que o dinheiro ele te facilita você exercer os seus caprichos, né? Você tem muita facilidade para resolver as coisas, para fazer as coisas. Tudo funciona mais fácil quando você tem dinheiro. E o problema é que nem sempre as nossas vontades é o melhor, né, perante os olhos do Senhor. E aí que Jesus levanta esse grande risco, esse grande ponto que a gente falou. E aí eu vou mais a fundo. Em um mundo sem moral, em um mundo sem o amor de Cristo, quem é que manda? O poder do dinheiro. O poder do dinheiro é que manda. O dinheiro ele vai comprar votos, pode comprar muitas coisas, pode comprar influências, comprar sexo, só não compra uma consciência correta para com Deus, mas é Ele que manda aí fora, em um mundo sem moral. Olhando aqui, do 18 ao 21 agora. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. 21 também. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Meu irmão, já havia sido feita uma consulta a Deus. Já havia sido dada uma resposta de Deus. Não vai dar certo. O que tem de diferente de uma consulta para outra? Alguém pegou? O que mudou? Deus, não pode perder essa. Ele falou que eu posso dar o meu preço. Não vamos perder essa. Vamos em frente. Vou consultar ele, vou ver o que ele me responde, o que ele tem mais para me dizer. Certo? Então ele está movido, né, pela sua ganância. E ele vai fazer essa consulta novamente. Mas agora ele tem aí essa insistência. Ele tem um senso assim de urgência. Eu não posso perder essa oportunidade. Deus, não vamos perder essa oportunidade. É engraçado, porque muitas vezes a gente até nos encontramos em situações assim, semelhantes, né? Então o que acontece aqui? Uma certa insistência de Balaão. E acontece assim uma vontade permissiva, a vontade direta de Deus já tinha sido dada. Agora tem uma vontade assim permissiva, que é dita: ok, vá, mas só fale o que eu te falar. Certo? Ou seja, Deus aqui, Ele está avisando Balaão, né? Ele está advertindo Balaão: olha, não vá contra a minha vontade. E meu irmão, você sabe, eu sei, Deus avisa a gente. Deus avisa a gente de diversas maneiras. Como uma igreja que ensina a Bíblia, nós temos a própria palavra de Deus. Honro a minha palavra e o meu nome sobre todas as coisas. Então nós já temos todo o conselho de Deus. Mas Deus pode nos avisar por um irmão. Pode dar sonho, pode dar visão. Tudo de acordo com a sua palavra. Tudo tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele está advertindo Balaão aqui, né? Não vá além do que eu falar.
Deus ele não está feliz com a ida de Balaão. Só que ele, feliz com a sua riqueza, com o seu plano, com o seu futuro, ele selou a jumenta e foi, né? Pensando ali no seu patrimônio, o que ele poderia aumentar, funcionários, novos planos, novas coisas. Que bênção! Olhando aqui, versículo 22 a 26, agora, vamos ver aqui a passagem da jumenta e Balaão, 22 a 26. Balaão levantou-se, 22, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se a caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Então a gente nota aqui que a jumenta, ela percebe, né, o anjo, e Balaão não percebe a presença do anjo do Senhor, né? E ela tenta se desviar, não quer passar por ali, fica assustada e Balaão pensa que é pirraça, né? Começa a bater, brigar com a jumenta, entendeu que a jumenta não queria fazer a vontade dele, então ela passa a bater na jumenta, certo? Eu lembro que o pastor viu, há uns cultos atrás, ele comentou que os animais, eles obedecem ao Senhor, né? Eu guardei isso que ele falou. Do versículo 27 a 31, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse: Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: eu não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se em rosto em terra. Então começa um diálogo aqui entre Balaão e a jumenta, né? Realmente você pode falar, André, parece um nível de loucura aí, um diálogo com um homem, com um animal. Só um jumento para acreditar nisso que você está me falando, né? Mas assim, eu ficaria espantado se um jumento falasse comigo, com certeza, né? Mas Deus pode fazer tudo, né? Deus pode fazer qualquer coisa, Ele é o Criador de todas as coisas, e a Bíblia fala que Deus fez aquela jumenta falar com Balaão, certo? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Olhando aqui do versículo 22, do 32 ao 35, e o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser,
Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. A gente vê assim que ele, aparentemente ele está indo, vou obedecer, não, tudo bem, eu vou obedecer, né? Mas no decorrer do estudo a gente vai ver que apenas obedecer a Deus não colocaria, na verdade colocaria a ameaça dele em risco, né? E ele vai contra, ele vai desobedecer aqui em determinado momento. Versículo 36 a 39. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo gentilmente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Então nós vemos o que aqui? Que Balaque ele ainda dá uma repreendida, ele repreende Balaão. Poxa, eu não falei para você vir? Eu vou te pagar. Fica tranquilo, né? E a gente vê o que? Balaão ainda demonstrando submissão a Deus. Falou, não, Balaque, eu só posso falar aquilo que Deus me permitir falar. Eu não posso ir além disso, certo? Agora vamos passar em alguns pontos, né, dos oráculos, das bênçãos que Balaão vai proferir para a nação de Israel. Lembrando, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar, tá? Só que ele vai abençoar. Capítulo 23, 18 ao 26. 18 ao 26. Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que eu devo fazer tudo o que o Senhor disser? Então a gente vê aqui que Balaão, ele fala o que Deus falou para ele abençoa, né? Eu vou abençoar então, né? Ele abençoa e Balaque, ele fica ali, poxa, o que você está fazendo? Eu pedi para você fazer outra coisa, não faça mais nada, então, né? Quando ele fala que não amaldiçoe nem o abençoes, né? Dando sequência aqui. Eu queria comentar sobre esse versículo 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Talvez na sua vida você possa assim, ter uma preocupação, né? Poxa, eu sou filho de Deus, eu sou cristão e eu acho que alguém jogou um feitiço contra a minha vida, fizeram uma macumba contra mim, as coisas não estão indo bem, não estão avançando. Lembre-se, meu irmão, você é selado pelo poder de Deus. Você é selado pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Então, sobre a tua vida não vale encantamento. Agora, alguém que não tem o Senhor, não tem a presença do Senhor, essa pessoa está vulnerável, né, a todo o mal que existe. A Bíblia fala em 1 João 3, 8, acho que a gente vai passar aqui no slide. 1 João 3, 8, que o Filho de Deus se manifestou
para destruir as obras do diabo. Então você é do Senhor, né? Você pertence ao Senhor. Amém? Então Balaão ele ainda está submisso a Deus, ainda está indo ali de forma submissa. Vamos aqui para o 24, capítulo 24, do 1 ao 14. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse, agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou? Mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade? Boa ou má que vá além da ordem do Senhor? E devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixa-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então ele continua, versículo 1, ele nos mostra assim que realmente ele era um mago, né? Ele recorria à magia negra, mas ali naquele momento ele não recorreu à magia negra como nas outras, a magia na verdade, né? Como das outras vezes, certo? Ele foi tocado pelo Espírito do Senhor. Isso prova que ele era um feiticeiro, certo? E outro ponto que eu queria tratar aqui, ele continua a proferir bênçãos sobre Israel. E aqui para frente o diálogo entre Balaque e Balaão ele fica um pouco mais tenso, né? Balaque fala para Balaão: tá bom, chega, vai embora. Vamos parar com isso. Teu Deus está impedindo, esse Deus está impedindo você de receber a tua recompensa. Então vamos dar sequência aqui. E Balaão aparentemente está submisso a Deus até o momento, tá? Agora chega a um ponto de mudança. 25, 1 ao 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia, se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ué, o que aconteceu? Aconteceu algo aqui muito ruim. Não fala aqui em números, mas Jesus fala por meio de João em Apocalipse, e outras passagens também fala que Balaão ele ensinou a Balaque, antes de ir embora, uma forma de fazer o povo de Israel entrar em maldição. E isso está em Apocalipse 2,14.
Jesus fala: no entanto, tá aqui também, né? No entanto, tendo contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ou seja, a revelação de Jesus aqui. O plano de Balaão, qual foi? Eu não posso ir contra a vontade de Deus, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas traga algumas mulheres moabitas para seduzir ali os homens, os israelitas. E aí o que aconteceu? A promiscuidade vai tomar conta e naturalmente vai gerar um caos ali. Naturalmente eles vão entrar em colapso, né? Vão entrar em pecado, vão entrar em colapso. É uma prostituição espiritual na sequência, onde eles vão adorar também o Deus da fertilidade, o Deus do sexo, Baal, Peor, né? Então ele age de forma muito, muito maldosa e cruel. Por que, André? Porque ele não queria perder a sua recompensa. Nós vemos aqui que começou com imoralidade sexual. A imoralidade sexual com as mulheres deu legalidade para imoralidade espiritual. Olha, já que a gente é tão amigo, tão íntimo, agora vocês podem vir e adorar os nossos deuses. Venham conosco, vamos adorar os nossos deuses. Isso, o mal entrou, né? Foi dado legalidade para o mal. Então, legalidade, né? Sobre a palavra legalidade. Tudo é regido por leis, né? A sociedade é regida por leis para manter a estabilidade. Imagina o trânsito sem as regras de trânsito. Imagina sem semáforo, como seria? Como seria algo bagunçado. Então existem leis. A natureza também tem as suas leis. Por exemplo, a lei da gravidade, que suga os corpos, né, para a terra. Nós temos aí que ela influencia no ciclo das águas. A água evapora, a água condensa, e depois ela precipita, gerando a manutenção aí do planeta, né, Terra. Se move aí por gravidade dos pontos elevados aos pontos mais baixos, aos oceanos. São leis estabelecidas por Deus. E o mundo espiritual, ele também, existem as suas leis, existem as suas regras. E quando a pessoa, ela vive dando brecha, deixando a carne, deixando o pecado, assumir o controle da vida dela, ela dá autorização para o inimigo vir e trazer o mal. Entendeu? É assim que funciona. A Bíblia fala em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E na sequência, a gente já falou sobre essa parte do versículo: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. São anjos e demônios que lutam pelas nações, que lutam pela vida dos homens, lutam. E o inimigo, ele sabe o que é dele. E se é dado legalidade, ele aproveita. Sexualidade. Vê Davi. Vê o caso de Davi. O adultério de Davi. Meu irmão, parou num assassinato. Foi acabar no assassinato de Urias. Olha que coisa horrível. Sem citar as consequências familiares que ele teve. Seu próprio filho perseguindo. Aminon matou sua meia-irmã Tamar. Absalão
perseguiu seu pai Davi. Aminon violentou Tamar, para falar a verdade. Absalão matou Aminon, gerou uma confusão, deu legalidade para o mal. O mal agiu. Outro ponto. Sexualidade e dinheiro, parece que eles andam muito próximos. Muito próximo. É uma mão poderosa, é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Uma ótima ferramenta, né? Então a gente vê sempre a sexualidade impulsionando renda, ou vice-versa. Por exemplo, esse caso que a gente viu aí recentemente dos adolescentes, né, da exploração de adolescentes na mídia, né, na internet, aliciando, né, sensualizando e tudo mais. A gente sabe que qualquer produto que você queira vender, se você colocar ali uma sexualização do lado, uma cerveja com uma mulher, né, geralmente é assim que funciona, a coisa vende mais, né? Postos de gasolina, ou seja, produto com a sexualização ele vende muito mais fácil. E é extremamente explorado isso aí fora. Novelas vendem também traições, homossexualismo, diz com o nome de modernidade, e é uma fonte de renda, gerando caos, gerando destruição, que é pecado, né, aos olhos de Deus. Tem uma entrevista com o pastor Chuck, fundador do Ministério do Calvário, dos anos 60, que o entrevistador pergunta para ele: Pastor Chuck, qual é o conselho que você dá a novos pastores? E o Chuck responde assim: olha, o primeiro conselho é para tomar cuidado quando a igreja começar a crescer e ganhar notoriedade, porque juntar muitas pessoas, porque vai começar a vir dinheiro, né? E é uma tentação o pastor querer se beneficiar daquilo para ele próprio, né? Ou ele se achar que ele é o tal naquela obra, ele que está fazendo aquilo acontecer e tomar a glória do Senhor, né? Isso é um grande ponto de destruição. E interessante que na sequência o pastor Chuck fala assim: e o outro seriam mulheres atraídas pelo poder, que poderia se envolver imoralmente, sexualmente, num momento de fraqueza do pastor, entendeu? Meu irmão, os dois pontos que está aí fora, que é a realidade. Dinheiro e imoralidade sexual, né? Que é o que a gente vê aqui na passagem de Balaão. Terrível a atitude de Balaão, destruidor, movido por uma grande recompensa. A palavra nos adverte em 2 Pedro 2, 14 ao 15. Tendo os olhos cheios de adultério. Isso sobre falsos mestres, tá, pessoal? Nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então a Bíblia fala aqui, né? Pedro fala que Balaão amou o salário da injustiça. Isso é uma armadilha muito grande. Muito grande. Às vezes, muitos falsos profetas eles podem falar a verdade e enganar muitas pessoas. Só que eu gosto muito do versículo que Cristo nos passa em Mateus 7, do 15 ao 16. A Bíblia fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Como você reconhece, então? Muitas vezes não é na fala, muitas vezes a fala é perfeita, coerente, verdadeira, é tempo, é fruto. O que está saindo dali?
Eu até converso com os meus amigos. Geralmente, quando você conhece as pessoas são legais. A grande maioria das pessoas são legais. Só que o tempo, você vê ali os frutos. Opa, o que está sobressaindo ali? É ganância? É o Senhor? É o quê? Cobiça? É o quê? Então, Jesus deixou esse versículo maravilhoso. É o fruto. É o fruto que é dado. Satanás, quando ele não consegue um assalto frontal, tomar benefício, no caso aqui de Balaão, ele tenta outras formas. Quando ele não consegue a porta de entrada, ele tenta a porta lateral. Assim a gente viu na história da igreja. No início do Novo Testamento, a perseguição com uma violência cruel, uma violência mortal. E o sangue dos mártires regavam e a igreja crescia e florescia cada vez mais. Só que depois o inimigo mudou a sua estratégia. Vamos então fazer o Estado virar amigo da igreja, né? E juntou igreja e Estado e diversas atividades pagãs se infiltraram na igreja, enfraquecendo a igreja. Então o inimigo tem as suas estratégias. Balaão, ele fez do mesmo jeito. Não conseguindo amaldiçoar diretamente, ele foi pela porta lateral. – 25 agora, para finalizando, do 4 ao 11. Versículo 4 ao 11. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. O que aconteceu? A ira de Deus tomou conta. A ira de Deus contra o mal. Quando Deus fala que o pecado é ruim, Ele sabe o que Ele está falando. Não quer te privar das tuas alegrias. Ele sabe que o pecado é ruim. E aí a ira de Deus se desdobra em algo terrível, porque o Senhor falou para Moisés: enforca os líderes. E Moisés falou para os líderes: quem agiu erroneamente é para vocês matarem. Aí, o que acontece? Um israelita, desavisado, não sei, curtindo o seu pecadinho com a moabita. Essa passagem é interessante que deixa representar de uma forma unitária a questão. Ele está passando com a moça e está indo para a tenda para ter relação com a moça ali, uma afronta. A Bíblia fala que estava todo mundo chorando com a ira de Deus, com o que estava acontecendo. E esse rapaz, ele passa ali com a moça, e no versículo 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda. O povo estava chorando, estava acontecendo um caos ali, e o cara passa ali com a menina para ter relação sexual e continuar o pecado, né? E aí entra em cena Finéias, neto, na verdade, de Arão. Ele pega e ele atravessa, ele mata os dois com uma lança, né? Ou seja, aquilo ali foi uma afronta. Foi uma afronta. E
Talvez você se pergunte, poxa, André, eu já ouvi isso. Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo? As pessoas perguntam isso, já vi colegas meus que não conhecem, até ateus mesmo falarem, mas eu nunca entendi isso. É diferente porque está muito radical aqui. E eu fiquei pensando isso vários dias assim. A pergunta não foi para mim, mas eu saberia responder. Aí, sim. Quando você vê uma atitude radical de Deus acontecendo aqui, pensa na gangorra. Nesse lado aqui, sabe o que está? A cruz. O julgamento foi na cruz de Cristo. O julgamento da ira de Deus contra o pecado foi na cruz de Cristo. Graças a Deus, que alívio que nós temos. O Deus é o mesmo, só que a ira foi ali em Cristo. Entendeu? Então esse homem, ele age de forma boa, correta, Finéias. E ele entra na brecha ali e ele faz cessar a ira de Deus, gente. Sabe quem fazia isso? O vô dele. A gente vê passagens na Bíblia, em Números também, que Arão, em diversas situações, a ira de Deus havia estado ali contra o povo, que estavam se rebelando contra Moisés e Arão, e o povo estava reclamando da liderança de Moisés e Arão, e a terra abriu e consumiu diversas pessoas, e no dia seguinte o povo foi, ué, por que vocês estão matando as pessoas, os israelitas? E Deus falou, vamos acabar com todo mundo então. Deus ia acabar com o povo ali na rebelião de Corá. E o que Moisés teve que fazer? Arão, vai lá e acende incenso e corre ali no meio dos vivos e dos mortos e mantém o incenso aceso para a ira de Deus se apagar. Então Moisés cuidando do povo e comunicando com Deus, também não querendo que o pior acontecesse. Arão vai lá, acende incenso e a ira de Deus baixou. Então Finéias, ele, nessa atitude radical, ele fez cessar a ira de Deus, porque a atitude dele foi conforme o coração de Deus. Mas lembre, meu irmão, lembre da cruz de Cristo, entendeu? Lembre da cruz. Entendeu? Eu não quero aqui ser radical com ninguém, né? Mas lembre de Cristo. André, talvez eu teria morrido umas 4 ou 5 vezes só de ler o Antigo Testamento e ver como Deus agia. Lembre da cruz de Cristo. Amém? Finalizando aqui, eu vou orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti e eu oro, Deus, que o Senhor nos ajude a Te amarmos em primeiro lugar, Senhor, e não ao dinheiro, não aos prazeres, não às conquistas, mas buscarem primeiro o reino de Deus, em amor a Ti, a Sua justiça, e todas as coisas seriam acrescentadas, Senhor, não serão acrescentadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Só um pensamento, então essa história de Balaão, ela mostra, né, que o desejo por bens materiais, por honrarias, pode levar alguém a se afastar dos caminhos do Senhor. Amém?